Gente, vamos dar sequência na nossa série de exemplos, né, sobre equação de Bernoulli e vamos discutir agora um exemplo bem interessante que envolve um tipo de dispositivo chamado de sifão. Tá? O sifão ele basicamente um encanamento que é conectado num reservatório de água, por exemplo, e esse encanamento é utilizado para retirar água daquele reservatório simplesmente devido a diferenças de pressão. Tá? Então, ou seja, usando simplesmente a pressão atmosférica, tá legal? Então, vocês já devem ter visto em filmes ou em animações, né, em desenhos, o pessoal costuma usar esse tipo de dispositivo para roubar gasolina de carro, né? Então, você pega um cano curvado, coloca uma ponta do cano em contato lá com o tanque de gasolina ou o tanque de água, de onde você quer tirar o líquido. Aí nessa outra ponta aqui você suga o ar, né? Você retira, você faz um vácuo, né, parcial no interior desse encanamento. E aí à medida que você vai sugando o ar, o líquido passa então a preencher o interior desse encanamento e começa a escoar de forma espontânea. Né? Depois que você retira completamente o ar aqui de dentro e ele está totalmente preenchido com líquido, a água passa então a escoar espontaneamente do reservatório até a extremidade de saída ali do encanamento. Esse dispositivo então a gente chama de sifão. Tá? Então aqui você tem um reservatório, tá, com uma largura aqui grande, tá? Estou considerando que esse sifão aqui ele é bem largo, tá? Esse reservatório, né? Ele é bem largo, tá? E eu tenho aqui um cano fininho com uma espessura uniforme, tá parte dele mergulhado aqui no líquido e o líquido preenchendo completamente esse sifão e saindo aqui no ponto C com velocidade VC, tá? Eu marquei aqui 3 pontos então de referência. O ponto A está justamente localizado na superfície aqui do líquido, o ponto B está localizado no ponto mais alto desse sifão e o ponto C ele está imediatamente para fora, né? Está localizado logo para fora desse encanamento. Tá? Então ele está ligeiramente para fora do encanamento em contato com a pressão atmosférica, tá? Ou seja, em contato com o ar atmosférico, e aqui o líquido está jorrando com velocidade VC. E essas alturas aqui são só alturas de referência. Né? Aqui, H2 é a distância da entrada da tubulação até a saída dela. O Dzinho é a distância da entrada da tubulação até o nível de água. E o H1 é a distância entre a altura do nível de líquido até o ponto mais alto, até o ponto B. Né? Aí vai fazer uma série de perguntas, começando pelo seguinte: com qual velocidade o líquido está jorrando no ponto C? Né? Bom, então eu tenho um exercício envolvendo escoamento de líquidos, eu vou aplicar a equação de Bernoulli. Né? Esse exercício, pessoal, envolvendo a equação de Bernoulli, em geral, eles envolvem o seguinte: a gente sabe que a equação de Bernoulli ela é válida para qualquer ponto do escoamento. Né? Então, o que a equação de Bernoulli ensina para a gente? Se eu pego um escoamento ideal, que é o que a gente está estudando, né? Ou seja, um escoamento sem turbulência e sem atritos, e é um escoamento laminar, né? Ou seja, a velocidade em cada ponto é a mesma, ou seja, a velocidade não varia no tempo em cada ponto do encanamento, tá? Isso é o que a gente chama de escoamento laminar. A gente tem o seguinte, né? Que a pressão no interior do líquido, num determinado ponto do encanamento, mais ρgy daquele ponto, mais y é a coordenada do ponto, né? A coordenada vertical daquele ponto em relação ao nível de referência, mais meio de ρv2, isso é igual a uma constante. Né? Então isso aqui vale para qualquer ponto no interior do meu escoamento. Tá? Para eu responder então as perguntas que vêm em situações que envolvem a equação de Bernoulli, eu tenho que identificar pontos que sejam adequados para eu responder as perguntas. Né? Ok, essa equação ela vale para qualquer ponto. Então eu posso pegar qualquer ponto aqui no interior da tubulação e fazer aquele cálculo. Mas eu vou ter alguns pontos que vão ser, eu vou ter algumas escolhas que vão ser mais adequadas para responder o problema. Né? Então, embora essa equação seja válida para qualquer ponto, ou para qualquer par de pontos, né? Eu vou escolher um par de pontos que vai me ajudar a responder o problema. Então, eu vou fazer uma escolha adequada. Né? E isso vai me permitir simplificar os cálculos. Tá legal? Então, na verdade, esses problemas envolvem uma certa tentativa e erro. Né? Nem sempre, quando você vai analisar
um exercício envolvendo o uso da equação de Bernoulli, nem sempre você vai escolher os pontos mais adequados para responder as perguntas. Você tem que ir tentando, né? Então, aqui logo de cara, eu marquei esses 3 pontos aqui de referência, porque eles vão simplificar a nossa vida e vão ser escolhas adequadas, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a velocidade de saída do líquido no ponto C. Então, é claro que um dos pontos que eu vou utilizar na equação de Bernoulli vai ser justamente esse ponto C. Por que eu peguei um ponto C logo na saída da tubulação, ou seja, ligeiramente na saída da tubulação? Porque naquele ponto a velocidade de escoamento é Vc, e esse ponto, como ele está para fora do encanamento, ele está em contato com o ar atmosférico, então a pressão no ponto C, que vai entrar na equação de Bernoulli, é a própria pressão atmosférica, né? Então eu já conheço a pressão atuando no ponto C. Então isso já vai me ajudar na hora de responder a pergunta, né? A partir da equação de Bernoulli. Um outro ponto que é adequado eu escolher é o ponto A. Porque esse ponto A, ele está localizado na superfície do líquido. Então eu conheço a pressão que está atuando nele. A pressão que está esmagando esse ponto A aqui, ó, é a pressão atmosférica. E outra coisa, né? Olha só o que o exercício falou para a gente. Considere que a área do reservatório, né? Ou seja, essa área desse reservatório aqui, ó, imagina que isso aqui é um cilindro, né? Um tanque com uma área grande. Essa área é muito maior do que a área do encanamento. Ué, então olha só, gente, a gente sabe que a vazão do líquido, ela se conserva, né? O que é vazão? Vazão de um líquido é o produto da área do encanamento vezes a velocidade, né? Esse resultado aqui te dá a quantidade de metros cúbicos por segundo que está fluindo em cada parte do encanamento. Então olha só, quanto maior a área, menor a velocidade. Então compara o seguinte, eu tenho que o líquido está escoando do tanque para fora, né? Então, olha só, como essa área do tanque é muito maior do que a área do encanamento, então se a área do tanque é muito grande, a velocidade com que essa coluna, esse nível de líquido está descendo, essa velocidade de descida do fluido é muito pequena. Então isso aqui já vai me dar uma outra coisa, né? Eu vou considerar que a velocidade com que o líquido está descendo no interior desse reservatório é muito menor do que a velocidade de saída lá no encanamento. Então eu vou considerar que aqui, nesse ponto A velocidade do fluido é zero na hora de aplicar a equação de Bernoulli. Então eu já conheço a pressão que está atuando no ponto A, que é a pressão atmosférica, e estou considerando a velocidade do líquido nesse ponto como sendo aproximadamente zero, né? E isso vai me ajudar relacionando esse ponto com esse, eu vou conseguir achar muito facilmente a velocidade de Vc, tá? O que a equação de Bernoulli fala para a gente? Eu vou pegar, então, o ponto A e o ponto C, tá? E vou aplicar a equação de Bernoulli para os dois. Eu sei que a pressão atuando no ponto A, vou escrever primeiro a forma geral, né? Vou responder aqui a letra A, então. Eu sei que a pressão que está atuando no ponto A, mais densidade do líquido vezes G, vezes Y, do ponto A, daqui a pouco eu vou desenhar um sistema de coordenadas ali, para a gente determinar a coordenada Y do ponto A e do ponto C, tá? Então, PA mais ρGYA mais meio de ρ, velocidade do líquido no ponto A ao quadrado, isso tem que ser a mesma coisa que aquela grandeza ali avaliada no ponto C. Isso tem que ser igual a pressão no ponto C mais ρGY no ponto C mais meio de ρ, velocidade do líquido no ponto C ao quadrado, tá? Então aí agora vamos substituir, ou vamos identificar, né, as coisas que eu conheço do problema. Então olha só, a pressão que está atuando no ponto A é a pressão atmosférica. Então logo de cara, o PA eu vou chamar de P0, ou PATM, né, a pressão atmosférica. Mesma coisa no ponto C, a pressão que está atuando no líquido, a pressão que está esmagando o líquido no ponto C é a própria pressão atmosférica, né? Porque aquele ponto ali está em contato com o ar atmosférico, né? Então a pressão no ponto C é justamente a pressão atmosférica, né?
Devido a essa aproximação, como a área do reservatório é muito maior do que a área do encanamento, o nível de líquido aqui está descendo muito lentamente à medida que a água está escoando. Então eu vou desprezar essa velocidade aqui, ó, em comparação com VC. Falta agora eu avaliar essas coordenadas Y ali, né? Lembra? O eixo Y eu vou orientar ele sempre para cima, para garantir a validade da equação de Bernoulli, né? Agora, a origem do meu eixo Y, onde que eu vou colocar o meu zero, é arbitrário. Porque, na verdade, o que vai me interessar aqui, para eu achar a velocidade no ponto C, o que vai me interessar é a diferença de altura entre o ponto A e o ponto C. Então, eu vou fazer o seguinte, para simplificar a nossa vida, eu vou fazer assim, ó, o meu eixo Y, eu vou colocar a origem dele coincidindo com o ponto C. Então, eu vou colocar a origem aqui, ó. Esse ponto aqui está na coordenada y igual a 0 e vou orientar o eixo y para cima. Tá ok? Então, a origem do meu eixo de coordenadas y coincide com o ponto C e ele está orientado para cima. Não tem que ser assim, não. A origem eu coloco onde eu quiser. Mas aqui eu vou colocar só por simplicidade. Porque, olha só, se eu faço isso, qual que é a coordenada y do ponto C? Não é 0? Então, logo de cara, esse termo aqui, ó, esse termo aqui vai para 0. Beleza? E qual que é a coordenada y do ponto A? Ué, vai ser, então, H2 mais D. Né? Então, esse Y aqui, ó, na verdade, esse cara, ele é H2 mais D. O P0 vai cortar, né? Eu tenho P0 aqui e P0 aqui, que é a pressão atmosférica. Né? Então, eu vou cortar esse cara com esse cara. Então, pronto. Ó. Como é que fica a velocidade? Como é que fica, então, a equação? Eu vou ter que, se implica aqui, pegando do lado de lá, ó, meio de densidade do líquido, velocidade no ponto C ao quadrado, que é o que eu quero achar, isso é igual. Tá? O que sobrou do lado de cá? Rho vezes G vezes o Y lá, que é H2 mais D. Não é isso? Aqui o P0 cortou, esse aqui sobrou, esse aqui é 0, esse aqui cortou, esse aqui é 0, beleza. Meio de Rho V2 é Rho G H2 mais D. Então vai cortar as densidades. Então isso vai me dar o seguinte, né? Que a velocidade com que o líquido está escoando no ponto C ao quadrado, o VC quadrado, é 2G H2 mais D. Ou seja, a velocidade de escoamento do fluido no ponto C é a raiz de 2GH2 mais C. H2 mais D. Né? Então, raiz de 2G vezes H2 mais D. Né? Então, quanto maior essa altura, ou seja, quanto maior a diferença de altura entre o nível do líquido e a extremidade do encanamento, a extremidade de saída, maior vai ser a vazão, né? Maior vai ser a velocidade de escoamento do fluido. Tá legal? Então vamos para a letra B agora. Então a letra B, ele está pedindo qual que é a pressão exercida pelo fluido no ponto B. Né? Então eu marquei aqui um ponto B, com qual pressão que o líquido está exercendo, né? Qual que é a pressão que o líquido está fazendo nesse ponto B aqui, ou seja, esse ponto B está sendo esmagado, né, pelo líquido, com qual pressão? Tá? É isso que ele está perguntando. Então, olha só, gente, de novo, vou pegar um par de pontos adequado aqui. Eu posso pegar o ponto A ou o ponto C, tanto faz. Vamos pegar o B e o C, que eles estão dentro do mesmo encanamento. Esse encanamento aqui, ó, ele é uniforme, tá? Então, se ele é uniforme, se a espessura dele é uniforme, a velocidade do líquido no ponto B é igual à velocidade do líquido no ponto C, para conservar a vazão. Né? A vazão, R, é igual a A vezes velocidade. A área da seção transversal, né, a área do encanamento,
vezes a velocidade. Se a área é constante em todos os pontos, a velocidade é constante em todos os pontos, para conservar a vazão, tá? Então, logo de cara já dá para ver que a velocidade do fluido no ponto B é igual à velocidade no ponto C, tá? E ele quer saber a pressão no ponto B. Então, eu vou usar esse par aqui, ó, e vou aplicar a equação de Bernoulli para os dois. Então, ó, pressão no ponto B, pressão do líquido no ponto B, mais ρ vezes G vezes coordenada Y do ponto B. Já vou colocar aqui de uma vez. Coordenada Y do ponto B vai ser H2 mais Dzinho mais H1. Né? Então, H2 mais Dzinho mais H1. É a altura total, né? Do dispositivo aí, desse sifão. Mais meio de ρV2. Mais meio de ρVB ao quadrado. Isso é igual a mesma coisa, só que aplicada no ponto C. Então, eu vou ter pressão no ponto C, que é a pressão atmosférica, mais ρ vezes G vezes coordenada Y do ponto C, que é quanto? Que é zero. Então, logo de cara aqui, esse termo aqui vai zerar, né? Vai ficar ρ vezes G vezes zero, mais meio de ρ vezes velocidade no ponto C ao quadrado. Mas eu já acabei de falar que a velocidade no ponto B é igual à velocidade no ponto C. Então, esse sujeito aqui, ó, vai cancelar com este cara. Então, eu tenho o seguinte, que a pressão no ponto B, pressão exercida pelo líquido, ou a pressão interna do líquido no ponto B, vai ser o quê? Isso aqui é igual a pressão atmosférica, P0, menos, passa esse cara para lá subtraindo, menos densidade, vezes G, H1, mais H2, mais D. Repara, pessoal, uma coisa, né? A pressão que está atuando no interior do líquido, a pressão interna do líquido, lá no ponto B, ela é menor do que a pressão atmosférica, né? E repara que a pressão no ponto B, ela depende da altura H1. Então, quanto maior essa altura H1 aqui, ó, se eu pego esse sifão e desloco ele aqui para cima, né? Ou seja, se eu pego um sifão maior, né, com uma altura H1 é a altura, é a distância, né, entre o ponto B e o nível da coluna de líquido. Então, quanto maior o H1, quanto mais alto tiver esse ponto B, menor vai ser a pressão no interior do líquido naquele ponto. Tá? E aí, em cima disso, ele pergunta aqui a letra C, ó, qual que é o valor máximo possível para H1? Então, digamos que eu vou pegando esse sifão, vou pegar um outro sifão com uma altura H1 bem maior do que essa altura original. Aí vou arrastando esse ponto B lá para cima. Bom, a pressão no interior do líquido vai diminuindo à medida que a altura vai aumentando. Será que existe um valor máximo de altura possível para eu elevar o nível do líquido? Ou seja, será que existe uma altura máxima para o líquido subir pelo encanamento até o ponto B? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Tá? Então, digamos o seguinte, gente, agora, para responder essa letra C, eu fiz aqui uma outra montagem, só para ficar mais fácil da gente raciocinar, tá? Digamos que eu pego aqui essa extremidade de saída do meu sifão e vou conectar essa extremidade de saída, vou pegar essa ponta aqui, ó, e vou ligar numa bomba de vácuo, né? Então, eu peguei a ponta do sifão que estava aqui embaixo e espetei ele aqui numa bomba de vácuo. Tá? O que essa bomba de vácuo vai fazer? Ela vai retirar o ar do interior do encanamento. Se ele vai tirar o ar do interior do encanamento, ele vai fazer um vácuo, né? Então, olha só. Aqui no ponto A, eu tenho a pressão atmosférica que vai atuar na superfície na superfície do líquido e vai empurrar uma parte do líquido para o interior do encanamento. Né? Aqui, ó, eu tenho pressão atmosférica. Né? Em todos os pontos. Aqui, ó, pressão P0. Atuando no ponto A,
também, né? Então eu tenho pressão atmosférica atuando aqui no topo da superfície do líquido. Como eu liguei essa bomba de vácuo e retirei o ar lá de dentro, então a pressão atmosférica vai empurrar uma parte do líquido para dentro da tubulação. Qual que é a altura máxima que eu consigo subir essa altura da coluna de líquido? A gente já fez um raciocínio parecido com esse no caso da hidrostática. Eu quero responder essa mesma pergunta, ou seja, qual que é a elevação máxima que eu consigo para um líquido, né, com uma certa densidade, e eu quero responder essa pergunta usando agora a equação de Bernoulli, tá legal? Ao invés de usar os conceitos lá da hidrostática, mas eu vou chegar na mesma resposta, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, liguei a bomba de vácuo, ela retirou o ar, o líquido vai subir pelo encanamento até uma certa altura máxima, que eu quero avaliar, né? Então agora eu tenho uma situação estática, beleza? O líquido agora está estático. Eu vou aplicar a equação de Bernoulli nessa condição de fluido estático, tá? Ela é válida para o caso estático também, né? A equação de Bernoulli ela é válida tanto no caso dinâmico, quando eu tenho fluxo de fluido, quanto no caso estático, tá? Tanto é que a equação de Bernoulli, com as velocidades iguais a zero, elas me retornam os mesmos resultados lá da hidrostática, tá? Então, vamos aplicar isso para o caso estático. Vamos ver. Vamos aplicar a equação de Bernoulli para o ponto B e para o ponto A. Então, eu vou ter que a pressão no ponto A mais ρgy do ponto A mais meio de ρVA ao quadrado é igual a pressão no ponto B, vou escrever a forma geral primeiro, né? Mais ρgy do ponto B, mais meio de ρVB ao quadrado, tá? Aqui eu vou desenhar o meu eixo Y, assim, eu vou modificar um pouquinho aqui o problema, eu poderia usar esse mesmo sistema de coordenadas aqui, não tem problema. Mas para ficar mais fácil de enxergar, eu vou redefinir o meu eixo Y da seguinte forma. Eu vou colocar agora o meu eixo Y coincidindo com o topo da superfície de líquido, tá? Aqui eu tenho vácuo, né? Só para destacar, aqui eu tenho vácuo. Então eu vou fazer o seguinte, o meu eixo Y, eu vou desenhar ele agora coincidindo com o topo da superfície de líquido e orientado para cima, tá? E ali é o meu zero, tá? Então vamos ver, qual que é a pressão que está atuando no ponto A? É a pressão atmosférica, né? Então esse PA aqui, ó, é justamente o meu P0, pressão atmosférica. Né? O ponto A está localizado na coordenada y igual a 0, então esse cara aqui vai zerar. A velocidade, como essa situação aqui é estática, né, o líquido subiu até uma altura máxima e agora está tudo estático, a velocidade no ponto A também é 0. Beleza? Se é uma situação estática, a velocidade do líquido no ponto B também é 0. Né? E a coordenada y do ponto B é justamente a altura H1 que eu quero achar. Né? Então, essa coordenada YB aqui, ó, é justamente o meu H1 máximo, que é o que eu quero achar. Né? Outra coisa, pessoal, só para fechar ali aquela equação. Se aqui no interior dessa tubulação eu tenho vácuo e esse ponto B está colocado na superfície do líquido, qual que é a pressão que está atuando no ponto B? Ué, tem que ser 0, né? Porque eu tenho vácuo aqui no interior do encanamento, então eu tenho uma pressão muito pequena atuando, esmagando o ponto B de cima para baixo. Né? E como ele está localizado aqui no topo da superfície de líquido, então a pressão dele tem que ser 0. Né? Se eu tivesse pressão atmosférica atuando aqui no ponto B, aí eu ia colocar um P0 ali. Mas como eu tenho vácuo aqui no interior do encanamento, por isso que eu coloquei isso aqui espetei isso aqui numa bomba, né? Como ela retirou o ar daqui de dentro, a pressão que está atuando no ponto B é 0. Então essa pressão aqui, ó, vai ser 0.
Então, o que essa equação me diz agora? Que a pressão atmosférica é igual à densidade do líquido vezes G vezes H1 máximo. Então, quanto que vale a altura máxima de elevação da coluna de líquido? Meu H1 máximo. A altura máxima, né, que eu consigo subir esse líquido vai ser então P0, pressão atmosférica, sobre ρg. Olha só, gente, como é que esse resultado aqui faz todo sentido. Esquece agora a equação de Bernoulli. Vamos lembrar lá do teorema de Stevin, tá? Olha aqui o ponto A. Vamos pegar o ponto A e vamos pegar um outro ponto que está aqui, ó, dentro do encanamento e que está sofrendo a ação dessa coluna de líquido aqui, ó. Pelo teorema de Stevin, qual que é a pressão que está atuando nesse ponto? Ué, eu tenho a pressão devido a essa altura da coluna de líquido, a pressão manométrica, né? Aqui eu tenho vácuo, então eu vou ter que a pressão nesse ponto é simplesmente a pressão devido à altura da coluna de líquido, que é ρ vezes G vezes H. Como esse ponto está na mesma altura desse, essas pressões têm que ser iguais. E é justamente o que eu tenho ali, ó. A pressão no ponto A, que está em contato com esse líquido, né? Está na superfície do líquido, tem que ser igual à pressão que está nesse ponto. São dois pontos que estão em contato com o mesmo líquido e a uma mesma altura. Então a pressão atuando neles é igual. A pressão aqui é P0 e aqui é ρgH. Então P0 é igual a ρgH. E é justamente o que eu tenho ali, né? Então você vê que, de novo, a equação de Bernoulli, ela me retorna um resultado coerente com a hidrostática. Se eu não soubesse nada de equação de Bernoulli, eu podia ter escrito isso aqui do lado de cá. Mas eu quis fazer essa expressão completa para mostrar para vocês que a equação de Bernoulli é consistente, ela retorna o resultado previsto pela hidrostática, né? Então a altura máxima que eu consigo subir essa coluna de líquido vai ser a pressão atmosférica sobre ρ vezes G. Se for água, qual que vai ser aquela altura máxima ali? Nós já vimos que é 10 metros, né? Vamos verificar se isso é verdade mesmo. Deixa eu passar para o lado de cá, só para achar o valor numérico desse H1 máximo aqui, ó. Vai dar 10 metros, né, por causa da água. Mas vamos só conferir isso, tá? Então, olha só, a pressão atmosférica, o P0, é tabelado, né? O P0 é aproximadamente 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Na verdade é 1,01 vezes 10 à quinta, né? Eu estou arredondando. A densidade da água é 1,0 gramas por centímetro cúbico. Para eu passar para o sistema internacional, que é quilograma por metro cúbico, para eu passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Sempre que você tem uma densidade expressa em grama por centímetro cúbico, você multiplica por 1000 para achar em quilograma por metro cúbico. Tá? Então, e o G é 10, né? O G gravitacional, o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aquela altura máxima ali, como é que vai ficar? O H1 máximo, no caso da água, vai ser a pressão atmosférica, que é 10 a 5. A densidade é 10 a 3. E o G é 10. Então, isso aqui vai ficar 10 a 5 dividido por 10 a quarta, que vai dar 10 metros. Então, é aquele exemplo que eu já tinha comentado com vocês lá na aula de hidrostática, né? Quando você quer, por exemplo, isso é muito comum no interior, né? Você vai, por exemplo, tirar água de um tanque ou de uma lagoa, né? Ou de um lençol freático, por exemplo. Você quer transportar essa água daqui até a caixa d'água lá da sua casa. O que você faz? Você espeta uma bomba de vácuo
que vai retirar praticamente todo o ar de dentro da tubulação e devido à pressão atmosférica, o líquido vai naturalmente subir por dentro da tubulação e vai alimentar a sua caixa d'água, né? Sendo que essa altura máxima, ela é de 10 metros. Se você precisar subir para uma altura maior do que 10 metros, você vai precisar de um compressor de ar, de algum outro dispositivo para transportar o ar, transportar a massa de líquido desse ponto, né, de altura máxima para um ponto mais elevado ainda. Tá? Mas se for uma altura inferior a 10 metros em relação ao nível da coluna de líquido, basta você utilizar uma única bomba de vácuo, né, que já vai ser o suficiente. Tá legal? A altura máxima, né, vai ser 10 metros. Ok? Então isso fecha aqui o vídeo 38. Na sequência a gente faz mais alguns exemplos sobre a equação de Bernoulli.